Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Então, em 2024 ela tá arrebentando de pagar dividendos e ela mudou um negocinho. Nossa, mudou um negocinho aqui que eu acho que vai ser muito bom pra empresa. Mas você que tem Taesa tem que assistir esse vídeo porque o resultado foi aquele, né? Então vamos aqui para a apresentação de resultados. Só você digitar Taesa RI no Google, aí vai abrir lá esse site aqui, RI da Taesa, né? Ou ri.taesa.br. E aí você entra aqui na parte de apresentação de resultados. Se você quiser ler o release também, pode ficar à vontade. Vou fazer o vídeo aqui olhando a apresentação de resultados, que já tem todos os pontos importantes aqui que eu quero te passar. Então vamos para os destaques do primeiro trimestre aqui. E aí você vê aqui que a receita líquida regulatória atingiu 584 milhões, teve um efeito negativo pelo IGPM. Lembra sempre disso, né? A gente tem dois tipos de lucros aqui na Taesa, que é o lucro IFRS e é o lucro regulatório. O lucro IFRS, ele tem relação com o IGPM. Se o IGPM fica deflacionário, se o IGPM fica negativo, a receita da empresa diminui. Se o IGPM fica muito alto, a receita da empresa aumenta. Aí aqui ela falou que o EBITDA do trimestre também foi impactado. Então, ó, coisa ruim aqui porque o IGPM teve efeito negativo na receita líquida regulatória. Aí aqui também falou, pô, o EBITDA foi impactado por despesa não recorrente, 10 milhões aqui de um evento do Janaúba e 3 milhões de um outro evento ali, despesa de um evento de Janaúba, né? Excluindo esses eventos, o EBITDA ficaria em 507 milhões, a margem EBITDA ali de 85. A margem EBITDA de 85 é muito alta e a Taesa, ela é clássica, né? Por ter uma margem líquida alta, uma margem EBITDA muito alta. Otimização da estrutura societária, incorporação de 3 empresas, o que fez um impacto positivo de 16 milhões nas despesas de imposto de renda. O imposto de renda, você consegue otimizar, né, essa tributação. Se eu fizer assim, tributa 27. Se eu fizer assado, tributa 20. Se fizer assim, tributa 13. Se eu fizer desse jeito aqui, tributa 15. Então, dependendo de como a empresa organiza a sua estrutura societária, ela consegue otimizar o imposto de renda. Se vai menos para o governo, vai mais para a gente, né? Então, isso aqui é muito bom. Otimização tributária é ótimo, né? 16 milhões aí, ó, que ia para o governo, veio para nós, né? Que ele fala sobre algumas liquidações de debêntures e aqui o volume de CAPEX nesse período do primeiro trimestre ficou só de 77 milhões, que foi afetado por uma paralisação no órgão ambiental, né, o IBAMA, lá no empreendimento Adanaí. Então era para estar investindo mais, só que investiu só 77 milhões porque o IBAMA deu uma parada lá no empreendimento. E aqui por último veio o que a gente mais gosta, né? 144 milhões, 145 milhões de distribuição de provento sobre o resultado do primeiro trimestre. Então perfeito, a gente abaixo aqui, a gente já vê o resultado regulatório. Lembra que eu falei para você sobre lucro líquido regulatório e lucro líquido IFRS? Pois é, aqui ele começa com lucro líquido regulatório, né? Então vamos entender o que é isso aqui, ó. O lucro líquido regulatório, ele pega todo o lucro líquido da empresa, vai tirar ali as despesas e você vai ver o quanto que a empresa realmente está crescendo ou não. Porque o lucro líquido IFRS não tem a ver com o quanto que a empresa está literalmente crescendo em si, de acordo com o quanto de RAP ela está recebendo. Por que que não tem a ver? Porque, meu parceiro, o IGPM tem forte influência lá. Então, às vezes, ela tem uma receita de 200 milhões, deveria ser o lucro líquido regulatório, só que, na verdade, por correção do IGPM, que num ano subiu 37%, sobe lá para 300 milhões, 330 milhões, que não ocorre no lucro regulatório, tá? Quando você vai analisar qualquer tipo de empresa que tem lucro IFRS, lucro regulatório, você vai olhar para o lucro regulatório para ver se a empresa realmente está crescendo ou não. O lucro IFRS, normalmente as empresas usam para pagar dividendo, inclusive a Taesa usa para pagar dividendo. Logo, é bom que você veja o lucro IFRS subindo também. Mas se o lucro IFRS cai, às vezes não é nem porque a empresa tá mal, mas sim porque o IGPM tá caindo agora, né? Então tem que ficar esperto com isso aí. Então aqui a gente tem um lucro que foi de 215 milhões, aí teve aqui uma baixa no EBITDA, né? Que inclusive ele já comentou, o EBITDA deu uma diminuídazinha ali de 7,1%, 521 para 485, devido àquelas despesas, né? Inclusive ele já falou aqui na parte dos destaques, né? Despesas não recorrentes, 10 milhões mais 13 milhões ali. Então baixou aí no total 36 milhões com essas despesas não recorrentes. E aí teve aqui equivalência patrimonial, resultado líquido, financeiro, enfim, depois de tudo ficou um lucro líquido aí de 193 milhões, tá? Isso aqui que a gente vai usar para fazer e calcular o lucro projetivo do ano, tá? Então você que vai ficar aqui até o final, você vai ver o lucro projetivo, quanto que ela vai pagar de dividendo esperado, qual que é o preço teto, ver se tá na hora de comprar, se não tá, né? Vamos ver como que tá aqui. Aí que ela até fala, né, sobre a eficiência tributária de 16 milhões. Aqui mais abaixo a gente tem o EBITDA regulatório e aqui ela explica bem direitinho essas despesas. Então teve essa despesa variável aqui de 24 milhões, que é os 13 ali, mais os 10. E aqui ela fala sobre OPEX. O que é esse negócio de OPEX? Tem o CAPEX, né? Tem o CAPEX, anota aí, ó, que isso aqui é importante, ó.
ter o CAPEX. Isso aqui eu não aprendi nem em curso pago, hein? Tive que ler muito relatório, pesquisar, descobrir, correr atrás, porque nem curso pago tem isso aqui. O que é o CAPEX? É o dinheiro que a empresa pega e investe nela mesmo. Então, é um investimento em si. A empresa, por exemplo, a Taesa, ela vai pegar esse dinheiro, né, o CAPEX, e vai construir mais linhas de transmissões, vai usar esse dinheiro para arrematar leilão, ela vai se expandir, certo? Agora, o OPEX, o que é o OPEX? Tá aqui, ó. O OPEX é só caixa de manutenção. Aí que ele fala, tirando essas variáveis, né, essas despesas variáveis aí, o EBITDA não teria diminuído tanto, né, teria diminuído ali 600 mil apenas, né, então foi uma baixa ali de 0,1% a menos, mas lógico que a gente tem que considerar as despesas não recorrentes, né. E aqui a gente tem o lucro IFRS, olha lá, diminuiu também, ó, 3,3. Então tá aqui, ó, 13 milhões, 13,4 milhões, tá entre parênteses, tá vendo? Tá entre parênteses, ou seja, isso aqui é negativo. Então aqui é o que ela tá gastando, ó. Então 13 milhões, aumento da parcela variável, função do evento de grande impacto em Janaúba, 10 milhões, aumento de despesa operacional, 30 milhões, equivalência patrimonial, redução da margem de construção pela entrada de operação e 22 milhões, maiores despesas financeiras. Isso aqui foi o que diminuiu no trimestre pro outro, né? Isso aqui foi o que aconteceu nesse trimestre, ó, muito gasto nesse trimestre, né? 13, 23, 53, dá 75, né? 75 milhões de despesa. Só que aí ele teve alguns ganhos também, ó. 21 milhões em maiores receitas de remuneração, 25 milhões em maiores investimentos, novos empreendimentos e mais 16 milhões lá do efeito positivo no imposto de renda, lá na eficiência tributária. Então ficou praticamente elas por elas e no final desceu aí realmente só um pouquinho do lucro. Aqui ela mostra os projetos em construção, tem o Ananaí, o Pitiguari, o Sairá e o Tangará, inclusive esse aqui já está um pouquinho em funcionamento. E perceba o quanto que o ROI dessas construções ficaram bons, né? Vai tudo vencer lá em 52, 52, 53, se a gente calcular aqui praticamente quase todos estão com ROI maior do que 8. Isso aqui, ó, é o RAP e o CAPEX, né? O que é o CAPEX? Você já aprendeu, é o quanto que ela tem que investir para construir. Então, por exemplo, nessa transmissão aqui de Tangará, ela vai investir 1 bilhão 117 milhões e quanto que vai ter de RAP anual? Olha lá, 104 milhões. Então, se a gente fizer essa conta, ó, 104 milhões,7 dividido por 100, você vai ver que tem um ROI anual aí, é um cap rate praticamente, se a gente puder utilizar, 9,37. Então, você vai ver que ela tem um ROI aí, um retorno sobre o seu investimento, né, de 9,37 aqui no Tangará. Se você calcular em outras, inclusive a Sairá foi a que ficou melhor, né, 174,4 dividido por 100 dá 14%, né, 14%, isso aqui é muita coisa. Então, nesses períodos de arremate de leilão, nesses períodos de investimento, porque as linhas de transmissão vão começar a vencer as concessões, tem que investir muito mesmo, né? E agora, neste primeiro trimestre, investiu bem pouquinho ali, só para você ver um comparativo, se fosse 77 milhões vezes os 4 trimestres, 308 milhões só, muito pouco, né? Provavelmente o próximo trimestre vai ter muito investimento, né? Vai ter muito mais investimento, porque aqui a ordem foi meio que embargada lá pelo IBAMA, né? Quando isso for liberado, pô, vai investir muito, né? Vai investir muito no próximo trimestre. Então já espere no próximo trimestre que tem um grande parte de investimento. Você vai receber mais dividendo agora, no próximo trimestre menos dividendo. Aqui na parte de endividamento, você vê que a dívida líquida sobre a EBITDA dela está de 3,8. Lembra que eu sempre falo, maior do que 3, cuidado. Em empresa de transmissão tem que ser menor do que 5. Se passar de 4, você já começa a ficar meio assim, né? Mas a Taesa, ela tem realmente um histórico de ser uma boa empresa que consegue alavancar bem, né? Você consegue ver aqui o caixa dela. Tem ali margem para 1 ano e meio, né? Vamos colocar 1 ano e meio de dívida. Uma taxa de dívida muito baratinha, taxa de dívida muito barata. E aqui vem a notícia que eu mais gostei. Olha que loucura isso aqui, cara. Proposta de distribuição de dividendos. Se a gente entra aqui no RI da empresa, e aí a gente vai aqui em documentos, né, na parte de políticas da empresa, ó, vamos pegar aqui, ó. Aqui ela fala, ó, os acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido ajustado no exercício. Esse lucro líquido ajustado aqui seria o lucro líquido IFRS. Então, a gente receberia dividendos, se a gente fosse voltar aqui, de 50% no mínimo desse lucro líquido IFRS aqui, perfeito? Então, por exemplo, nesse trimestre aqui, a gente teria ali 50% deste lucro, vamos pegar aqui, ó, 374 dividido por 2, né, 50% daria 187 milhões de dividendo, 187 milhões de dividendo. Só que ela sabe que o lucro líquido IFRS, ela vai ter quedas agora por conta do IGPM e que o que realmente mostra o desempenho da empresa é o lucro líquido regulatório, que não tem nada a ver com o IGPM. Então, olha só o que elas ofereceram. Eles querem usar como base no pagamento de dividendo o lucro líquido
regulatório, não mais o lucro líquido de IFRS. Gostei demais disso aqui, porque agora muitos acionistas não vão ficar com medo e não vão ficar desesperados quando o lucro líquido de IFRS diminuir, porque tá tudo na base do lucro líquido regulatório. Então lá, base de distribuição lucro líquido regulatório, não mais o lucro líquido de IFRS. Quanto? Olha lá, mínimo de 75% do lucro líquido regulatório. Mínimo de 75% do lucro líquido regulatório. Então a gente agora já tem um payout de no mínimo 75%. O mínimo é 75%. A partir de 2025, de 90% a 100% do lucro líquido regulatório. Então ela vai usar agora 25% ali do lucro líquido regulatório para guardar de caixa para poder investir, e depois de 2025 vai ser de 90% a 100%. E aqui ela falou, pô, antes a obrigação era 50% do lucro líquido de IFRS, né? Essa era a nossa obrigação, tá? Inclusive aqui que eu sublinhei ali para vocês agora. Então ela falou assim, ó, os valores tem que ser pelo menos isso aí. Se for menos do que isso aí, a gente vai pagar o 50% do lucro líquido de IFRS. Mas se o lucro líquido regulatório desempenhar melhor, que é o que ela está prevendo, né? Ela vai pagar pelo lucro líquido regulatório. O que falta para isso aqui ser aprovado? Né? Aprovação societária mesmo. O restante, acredito que a maioria das pessoas vão gostar disso aqui. Inclusive, se sair uma assembleia aí, você vote, pelo amor de Deus, né? Vote. Depois não adianta você ficar reclamando que, não sei o que, quando tem direito a voto, você não vota. Então, você que é acionista, vota aí se você acha que isso aqui é bom. Na minha opinião, isso aqui é muito bom. Se vir a votação, vou votar positivo. Mas provavelmente eles vão conseguir aprovar isso aí, né? Então a gente não tem que se preocupar. Gostei pra caramba. E a Thaís, ela tem uma característica muito boa, que é sempre quando anuncia um resultado trimestral, ela já anuncia logo o pagamento de dividendos. Inclusive, no próprio relatório aqui, né? No próprio apresentação, já vem um anúncio de dividendos. Então, ó, anúncio de distribuição de proventos, vai pagar aí 145 milhões de juros sobre capital próprio. A base vai ser dia 13 de maio. Então, você tem até dia 13 de maio para poder comprar, que é a data com, e você vai ter o pagamento ali no dia 27 de julho. Olha só o quanto que essa empresa paga, né, cara? Um momento difícil, ela tá num momento difícil, ela não tá no momento melhor da vida dela. Em janeiro, já pagou 223 milhões. Em maio, já pagou 390 milhões. Aqui em junho, começou os pagamentos de 2024, propriamente dito, né? Porque esse aqui já tá em 2024, mas é referente ao quê? A 2023, os resultados de 2023, né? Por isso que a gente usa este resultado aqui para calcular o projetivo, certo? Isso aqui que a gente vai usar para calcular o projetivo. Então tá aqui, primeiro pagamento de referente a 2024, que vem do primeiro trimestre, que vai dar 42 centavos por unity. 42 centavos por unity. O unity é a Taesa 11, tá, beleza? Então vamos até mais, até o próximo vídeo, que será excepcional.